Chamei aqui o Jaci. Jaci ele é um investidor bem experiente já no mercado de ações. Ele já atua nesse segmento há bastante tempo, seja por meio de palestra, workshops, cursos e também investindo na prática. Eu vou já chamar ele aqui e enquanto o Jaci vai entrando aqui conosco, deixa aí um comentário de onde é que você nos prestigia, se você já investe nesse mercado, o que mais te chama a atenção. Boa noite, aí a apresentação, né? Como você falou, né? Sou educador financeiro, né? E investidor também, né? A gente educa e investe também, né? E o Raimundo é um grande amigo meu, né? Que eu tive o prazer de fazer um curso junto ao Raimundo lá em São Paulo, né? Sobre educação financeira. E nós estamos hoje aqui nos juntando aí para conversar sobre investimento, especificamente sobre o mercado de ações, bolsa de valores, né? Esperando que a gente possa contribuir bastante aí com o pessoal para esclarecer que não é nenhum mistério investir na bolsa de valores, né? E investir em ações especificamente. Vamos começar, pode fazer suas colocações aí, Raimundo. E já sim, primeiramente eu estava confirmando aqui, explicando para uma boa parte, para quem nos segue, para quem nos prestigia, que o mercado de ações ele é muito, vamos dizer assim, rodeado de mitos. E isso acaba que afasta boa parte da população de começar a investir, de fato, nesse mercado. Vamos dizer assim, de se tornar sócio de grandes empresas. E exemplo clássico nós tivemos agora essa semana, eu estava lendo uma matéria jornalística e ela estava afirmando ações dos bancos tradicionais têm uma queda significativa devido ao problema, devido à iminente taxação da contribuição social sobre o lucro líquido. E eu fiquei imaginando, eu falei, mas esse acontecimento, será que é suficiente para manchar a boa reputação de uma empresa? Primeira pergunta clássica que me veio na mente. E aquilo eu fiquei imaginando para um investidor iniciante, aquele cara que está começando agora, o que ele imagina se realmente, de fato, ele ainda não tem esse contato, ainda não passou por esse momento, e ele acaba, de repente, se ele investiu dinheiro em algum banco tradicional, ele pode começar a se assustar. Poxa, dinheiro está virando, utilizando a linguagem bem simples, para facilitar o entendimento de quem nos prestigia. E aí foi algo que me chamou a atenção, que eu falei assim, poxa, aí tem algum vício. E que vícios são esses? O vício de investidor iniciante. E aí eu queria que tu falasse aqui, para quem nos prestigia, se isso realmente impacta o investimento de quem está iniciando, se isso realmente é um sinal ou é um ruído, e se de fato vale a pena investir em ações dessa forma, sem ter uma estratégia adotada. Se você concorda se é válido ou não. Olha, a primeira coisa que as pessoas têm que saber, né? Para investir no mercado de ações, ações está enquadrado no mercado de renda variável. Aí essas oscilações vão ser normais, vai ter oscilações para cima e para baixo. E muitas coisas vão ser devido ao ruído do mercado, essas notícias mesmo. Então, as pessoas, primeiramente, têm que ter o perfil para investir. O perfil é saber que a renda variável varia tanto para cima e para baixo, e muito devido a essas notícias que surgem a cada hora. Eu que já invisto há um bom tempo, né? Passei pelo Wesley Day, pela greve dos caminhoneiros, e no ano passado pelo Covid, né? Aí tive grandes impactos, né? Nas minhas carteiras de investimento, devido a essas coisas que aconteceram. E essa taxação dos bancos é uma coisa ínfima, né? De várias outras que ainda vão ocorrer, que vão fazer as ações oscilarem para baixo e depois, com o tempo, elas recuperam e sobem também. Isso aí é normal e o investidor em ações tem que estar ciente que essa oscilação é normal e sempre vai ocorrer. E se pensar no longo prazo, essas oscilações que acontecem no dia a dia não vão ter grande influência. Você tem que pensar em investir em ações por longo prazo, porque essas oscilações de curto prazo não vão afetar muito o seu crescimento de patrimônio se você tiver uma estratégia de investimento de longo prazo. E já sim, Certo? a gente está falando sobre ações, só para responder aqui uma pergunta clássica aqui, teve um conhecido que fez agora há pouco, antes de iniciar aqui a nossa apresentação, ele perguntou de maneira, vamos dizer assim, de maneira bem, uma pergunta de quem está iniciando o investimento. Ele falou bem assim para mim, Raimundo, quando que eu devo vender a minha ação? Quando que eu devo, de fato, o que eu devo fazer quando o mercado oscila? Aí eu lembrei, né? Eu falei, poxa, mas ação, primeiro você tem que saber o que é o conceito de uma ação.
E, primeiramente, essa pergunta clássica de quando eu devo ou não vender uma ação, ela é respondida lá no início. Eu costumo falar que se tu ainda não tem essa resposta antes de começar a investir, já está equivocado. Alguma coisa precisa ser, vamos dizer assim, melhorada urgentemente por se tratar de um mercado de renda variável. Poderia explicar para quem nos prestigia o que é uma ação e a importância de já se ter uma estratégia antes de começar a investir, a se tornar sócios de grandes empresas? Positivo, positivo. Primeiro, respondendo, o que é uma ação? É a menor parte de uma empresa. Uma empresa, quando decide abrir capital na Bolsa de Valores, né, ela torna as suas ações disponíveis para a compra do público, né, em geral. Aí você quer se tornar sócio de uma empresa, você pode se tornar sócio comprando essa menor parte da empresa, que é uma ação. Aí você começa a se tornar sócio daquela empresa, né? E aquela coisa, você vai investir para sanar objetivos, para alcançar objetivos. Aí o cara vai perguntar para você, quando é que eu vou vender a ação? Mas não é questão de quando eu vou vender a ação. Você vai estar investindo para alcançar os objetivos. Se você tem um objetivo lá na frente de comprar o seu imóvel, ou então de conquistar uma aposentadoria, você só vai vender muito lá na frente. Você vende a ação de acordo com o seu objetivo. Você tem que ter já a estratégia antes de começar a investir. Por que eu comprei a ação dessa empresa? Se você sabe disso antes de investir, você vai saber quando vai vender ou quando não vai vender. Isso aí é tudo um trabalho prévio e você não vai chegar de uma hora para outra, não, eu vou comprar. Não, você tem que saber por que você vai comprar. Aí você vai saber quando você vai vender, certo? Conseguiu explicar aí direitinho? Creio que sim. Se alguém tiver com dúvida aí, pode deixar a pergunta aqui que nós vamos responder conforme a apresentação. Fique à vontade. Olha só, temos uma pergunta aqui de quem está nos prestigiando aqui. O login é bem engraçado, o nome é Eu Acho é Graça. A pergunta é, essa é uma boa hora para comprar ações? Olha aí, essa pergunta é clássica, ela corrobora com essa pergunta que você respondeu agora há pouco, principalmente no que se refere a quando eu devo vender ações, e a pergunta é, essa é uma boa hora de comprar ações? E aí, Jaci, essa é uma boa hora para comprar ações? Pronto. Eu costumo falar que sempre a melhor hora para você investir é hoje. Porque tem gente que fica sempre procrastinando e nunca investe. Mas agora tem que ter um grande detalhe, porque ações faz parte do segmento de renda variável. A pessoa pode comprar ação hoje, mas desde que ela tenha já 3 coisas bem definidas na sua vida. Primeiro, que ela tenha uma reserva de emergência montada, porque você não vai começar a investir em ações do nada. E depois você, daqui a 6 meses, 7 meses, você precisa do dinheiro, aí você vai retirar o dinheiro pode estar menor do que o valor que você investiu. Primeiro, você tem que ter a reserva de emergência montada, que é de 6 vezes a 12 vezes o seu custo de vida. Segundo, você tem que ter o perfil que suporta oscilação. Se você é uma pessoa que não suporta oscilação, você investe um dinheiro e não aguenta estar daqui a 3 dias, você investiu R$1.000, está 990, então você não pode investir em ações, porque você não suporta oscilação. E o terceiro caso, para você investir em ações, você só pode investir em ações se for com pensamento de longo prazo. Você não pode investir em ações pensando em fazer uma viagem no início de 2021 com esse dinheiro que você investiu em ações, porque é muito curto prazo. E nesse curto prazo, as ações que você comprou podem oscilar para baixo e você não conseguir fazer a sua viagem. Então, se você pensa no longo prazo, você tem a reserva de emergência montada e você tem um perfil para investir em ações, hoje é o dia de você investir em ações. Positivo, atendendo esses 3 requisitos, certo? Muito boa. Para quem não sabe o que é reserva de emergência, ou reserva estratégica, ou fundo de emergência, são utilizados vários, vamos dizer assim, várias nomenclaturas para aquilo que nós chamamos de ter uma reserva financeira. E essa reserva é justamente para quê? Ela não é só, por exemplo, porque eu vou investir em ações, eu devo ter uma reserva financeira, não somente para esse segmento, é como um todo. Tu vai fazer, por exemplo, algum tipo de investimento que não seja no mercado de ações também, há necessidade de tu ter essa reserva justamente porque todo investimento que você faz, querendo ou não, tu vai ter que alocar tempo, que eu chamo dessa forma, coloco nessa hierarquia, e também recurso financeiro. E o retorno geralmente não é de imediato, não é aquela fórmula mágica que tipo, eu coloquei R$1.000 agora e vou ter 10 mil em um mês. Não, pelo contrário, todo tipo de investimento ele tem um período atrativo, vamos dizer assim, para que tenha esse retorno. E nem sempre ele condiz essa prática. Por exemplo, tu vai investir, vai comprar uma padaria. Quando é que ela vai te dar um retorno do dinheiro que tu aplicou?
E se tu não, e se de repente tu precisar de mais recurso financeiro, se tu não tem essa reserva, é um risco elevado. O mercado de ações ele se encaixa também, ele se enquadra nesse perfil. Se tu não tem aquela reserva e de repente é o que acontece, está acontecendo muito agora nesse momento. O mercado ele oscila, vamos dizer assim, ele tem uma certa volatilidade. E isso faz com que pessoas comprem ações, ou melhor, se tornem sócios de grandes empresas, pagando um preço alto e acabam que, devido a algum terrorismo, vamos dizer assim, compartilhado, compactuado por veículos de informação, a pessoa vende quando está na baixa. O que significa isso? Ela vende fora do momento adequado, e aí ela tem uma péssima experiência, sai replicando. Por quê? Porque ela está no efeito manada. Ela ultrapassou, vamos dizer assim, algumas fases, que acaba que ela paga esse preço. Assim como acontece também o contrário. Às vezes ele investiu agora e também teve uma excelente remuneração, e ele já pensa que eu chamo o profeta da Bolsa. Atualmente tem mais profeta na Bolsa do que no Antigo Testamento. É incrível. Mas baseado nessa última premissa aqui, Jaci, nessa questão de ter profeta, atualmente chamado de gurus da Bolsa, como que se faz? É uma pergunta clássica também de muitas pessoas que estão iniciando nesse mercado. Como que se faz para sair desse efeito manada? Por exemplo, tem um viés comportamental que se chama viés da confirmação. O expert da área investiu na ação X, então eu vou comprar também porque ele está investindo. Como que eu faço para sair desse efeito manada, para que eu tenha, de fato, conheça o mínimo necessário para realmente ter segurança e, de fato, começar a investir nesse mercado? Pronto. Aí, no caso aí, a pessoa tem que procurar conhecer aonde ele está investindo o dinheiro dele. A pessoa não pode ir só na dica do YouTube, ou então na manchete do Jornal Nacional, dizendo que a Petrobras teve lucro, aí vou investir. Aí está indo atrás do efeito manada, só investindo através de notícias. Aí, não, a Petrobras teve prejuízo, vamos trocar o presidente. Aí você pega e vende também. Não, você tem que ter uma estratégia definida. Primeiro você faz um estudo da empresa, você vai no Status Invest, você vai no Fundamento, você vai no site da B3, você conhece as empresas, você vê quais empresas você quer investir. Aí você faz um estudo, vê o histórico de lucro nos últimos 10 anos, como é que a empresa está se portando, qual é a política de pagamento de dividendos. Você vê todo o histórico, aí passou naquele seu critério de avaliação, você começa a investir. Aí, no caso, se houver uma notícia que seja não muito boa, mas você vê que a empresa está com bons fundamentos ainda, então vai ser só uma oportunidade de você aumentar o seu número de ações e não vender em pânico, entendeu? Então é aquele negócio, se você estudou a empresa, estudou o ramo que a empresa atua, sabe que ela é uma líder de mercado, que é uma empresa que roda direitinho, você não vai entrar no efeito manada e por causa de qualquer notícia momentânea você vender. Você tem também que acompanhar os relatórios, os resultados, que são 3 em 3 meses da empresa, você tendo um conhecimento aonde você está colocando o seu dinheiro, você foge do efeito manada, certo? Muito boa essa explicação. E, Jaci, o que acontece? Muitas pessoas, o que passa em mente? As pessoas analisam o mercado de ações como se fosse algo fora da nossa realidade. Por incrível que pareça, quando tu acorda, aquela escova, aquele creme dental é de alguma empresa listada na B3, que é a Bolsa de Valores. Esse celular que a gente está aqui fazendo essa live, por exemplo, ele é de alguma empresa que está listada em alguma bolsa, seja no Brasil ou fora do Brasil. E tudo isso ele está no nosso dia a dia, vamos dizer assim, já está enraizado. E aí surgem aquelas dúvidas, como que eu faço para analisar uma empresa? O que eu devo verificar numa empresa? E aí que vem as especificações. Todo investimento que você faz, independente se é ação ou não, se quer se tornar sócio de uma grande empresa ou não, você vai olhar o grau de endividamento dessa empresa, quem está administrando essa empresa, se essa empresa são pessoas que têm uma boa reputação e conhecimento para estar à frente dessa empresa, se essa empresa ela é rentável, se ela é lucrativa. Tudo isso é uma análise que essas informações elas são disponibilizadas para quem pretende começar a investir de fato. Por exemplo, eu dou um exemplo clássico. Você quer verificar se a empresa, por exemplo, tem dinheiro em caixa, dinheiro mesmo, de fato, que tem uma pegadinha que eu costumo falar, que é a diferença entre a empresa lucrar e ter dinheiro. Tem empresa que lucra, mas não tem dinheiro em caixa. E tem empresa que está dando prejuízo e tem dinheiro em caixa. Olha aí a contradição, mas, de fato, o que vai valer? O que pesa mais, afinal? Então, são essas
análises que, quando você começa a identificar esses pré-requisitos, você começa a ter segurança de fato e começa a sair do efeito manada, para simplesmente não ficar replicando o que A ou B, o guru A ou B compartilhou, e isso faz com que você tenha maior solidez, maior credibilidade na empresa no qual você investe. Eu costumo falar que a diversificação ela é uma consequência, e isso está mais do que comprovado, é uma forma que tem para até blindar os teus investimentos. E falando em diversificação, eu tive uma pergunta clássica esses dias, de um cidadão, ele comentou comigo: Raimundo, eu comprei ação do Banco Itaú, comprei do Bradesco e comprei do Banco Inter. Eu diversifiquei e eu olhei assim, eu falei, eu acho que esse conceito a gente precisa melhorar. Jaci, aproveita o momento e explica aí para quem está nos prestigiando. Isso é um exemplo de diversificação ou ele está correndo o risco de pulverização aí? É aquele negócio, né? A diversificação é uma das formas de você proteger a sua carteira e proteger seu patrimônio, né? De um risco sistemático, que é de um risco que pode acontecer num setor, né? Por exemplo, o setor bancário, com a nova regulamentação aí que o governo quer implementar, ele teve uma queda aí do valor das ações, né? E foi afetado o setor bancário. Então, esse rapaz aí que está com essas 3 ações dos 3 bancos, ele está com 3 bancos, mas aí ele foi pego em cheio porque afetou todo o patrimônio dele. Aí, no caso, a diversificação correta, e falando em termos que todo mundo possa entender, que é não colocar todos os ovos na mesma cesta, colocar em cestas diferentes, você pegar e investir em setores diferentes. Você vai investir no setor por exemplo, no setor de varejo, aí depois você investe outra ação no setor bancário, depois você investe outra ação no setor petroquímico, depois você investe outra ação na indústria, depois vai para transportes. Você está diversificando. Se um desses setores tiver um problema, vai ser um pequeno percentual. Se você, por exemplo, colocar em 10 setores diferentes, 10 empresas diferentes, você tiver um problema num setor desse, você vai ter só 10% da sua carteira de ações afetado. E pode ser que o rendimento desses 9 setores seja melhor e supra a deficiência dessa ação que caiu nesse outro setor. Então, esse rapaz aí estava concentrando e não estava diversificando, não estava protegendo o patrimônio dele. Então, nós temos que ter ações em setores diferentes. Você analisa o setor, você vê que o setor tem boa perspectiva, né, para crescimento futuro, né, a empresa e o setor, né, e você investe em setores diferentes, para você proteger o seu patrimônio e mitigar o risco. O que é mitigar? Diminuir o risco da sua carteira de investimentos. Isso aí é o conceito bom de proteção de carteira, a diversificação. Olha, essa pergunta clássica, ela se dá muito, poxa, tu acessa, por exemplo, redes sociais, a primeira coisa que dispara é um vídeo de alguém que se auto-intitula que ganhou muito dinheiro, que ganha reais investindo centavos. E aí começa a, vamos dizer assim, a induzir quem está iniciando a entrar nesse mercado sem ter o conhecimento básico. Eu costumo falar que é como se tu estivesse entrando no carro, tu já quer dirigir, tu sabe mal dirigir um carro popular, mas de repente tu já quer pilotar até um avião. E tem etapas para isso, tem um estudo, tem prática, são situações totalmente diferentes e também, vamos dizer assim, meios diferentes para que se conduza, por exemplo, um avião, é diferente do que um carro. E aí que surgem outras situações. Por exemplo, esse dia eu estava assistindo e verifiquei, o cidadão pegava o celular e ele digitava aqui e falava, ó, ganhei R$120, estou pagando o meu café aqui nesse momento em poucos segundos. Aí ele fala, quer aprender? Só me segue aqui que eu vou te ensinar. Num piscar de olhos, num clique. É simples dessa forma? A pergunta que eu te faço. Realmente, será que é só vitória? Não tem aquele momento de oscilação? Será que, de repente, ele não pode perder? Porque, assim, eu fico analisando os maiores investidores de ativos financeiros, que não são ativos, de ativos financeiros, que é esse mercado, eles são bem claros. A maioria, eles focam no longo prazo, os retornos maiores foram no longo prazo, retornos consistentes, e de repente quem está iniciando se depara com um vídeo desses. O que você tem a dizer, a ponderar aí nessa situação? Realmente acontece? Realmente é válido? É uma boa estratégia começar dessa forma? Olha, eu digo o seguinte, né? Eu fico até triste, né? Vendo vários comerciais dessas pessoas prometendo riqueza rápida
para atrair as pessoas, né? Que todo mundo quer ganhar o dinheiro rápido de uma hora para outra, né? Mas não é bem assim que acontece, que as coisas não acontecem, não. Eu fico até triste, né? A pessoa cai nessa e vai e acaba perdendo dinheiro, né? Muita gente promete com day trade, então com outras operações aí, mas que não vale nem a pena comentar, ganhar dinheiro e enriquecer de uma hora para outra. Mas não é bem assim. O negócio é mais difícil. Não existe almoço grátis no mercado financeiro, né? O investidor iniciante tem que primeiro passar uma curva de aprendizagem, ele ir aos poucos, investindo aos poucos e focando em acumular ações para lá na frente ter um crescimento de patrimônio, não pensar em um enriquecimento rápido, porque o investidor mesmo é aquela pessoa que vai acumulando patrimônio para lá na frente ter um bom consumo, então uma boa aposentadoria. Não uma pessoa que pega centavos ou um pouco de dinheiro tentando transformar em 10 mil, 20 mil, 30 mil. Isso aí seria muito lindo, né? Um conto de fadas se acontecesse, mas não é bem assim a história, não. O pessoal vende muitas coisas que, na realidade, não acontecem, né? Eu fico até triste com essas coisas aí. O investidor iniciante tem que começar devagar, investindo aos poucos, para ir aumentando o seu número de ações e aumentando o seu número de empresas, para ir subindo na curva de aprendizagem, para ir melhorando como investidor, acumulando ações para acumular patrimônio e para ter uma condição melhor no futuro. Não pensar nessas promessas de enriquecimento rápido com o mercado de ações. Você pode ter enriquecimento rápido só na loteria ou em outras coisas aí que não são legais, mas no mercado de ações, o pensamento mais correto é do investimento a longo prazo. Tem até uma pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas sobre day trade, né? Pessoas que ficam querendo comprar e vender no mesmo dia, que 90% das pessoas que utilizam essa prática perdem dinheiro, né? Então, investidor iniciante, vamos começar aos poucos, investindo aos poucos e no decorrer do tempo, com 1 ano, 2 anos, a gente vai ter uma curva de aprendizagem e nós vamos nos tornar realmente um investidor fazendo isso aí, investindo aos poucos e melhorando o número de ações e o número de empresas e setores diferentes. Esse é o meu conselho. Uma pergunta que... Eu vou te fazer 2 perguntas. Primeiro, vamos responder uma de quem está nos prestigiando. A Rosinalva Xavier, ela pergunta assim: tem um profissional que eu possa contratar para fazer esse estudo para mim? Eu creio que esse estudo que ela se refere é daquela situação de analisar grau de endividamento, verificar rentabilidade, os índices de valuation, o grau de, vamos dizer, as demonstrações contábeis, fluxo de caixa. Tem algum profissional, Jaci? Conhece algum? Olha, profissionais tem muitos. Agora, de nome assim, não fica nem legal eu indicar, né? Mas as casas de análise, são as research, elas fornecem todo esse conhecimento, fornecendo relatórios, até carteiras recomendadas. Tem várias casas de análise que podem orientar o investidor dessa forma. Você contrata o serviço, você paga uma assinatura, né? E essa casa de análise vai lhe mostrar os relatórios das empresas e pode até lhe fornecer carteiras recomendadas. É um caminho, né? Aí você vai tendo o apoio de uma casa de análise para poder investir. E, paralelamente, você pode ir estudando para depois se livrar dessa dependência da casa de análise. Mas é uma opção também, você investir através da assinatura de uma casa de análise. E tem os analistas que podem lhe orientar e ajudar para montar a sua carteira e ter bons resultados também. Exatamente. Essa questão da casa de análise, você tocou num ponto interessante. São profissionais altamente qualificados, pessoas que atendem às certificações exigidas pela legislação, principalmente aqui no Brasil. No entanto, a partir do momento que você não fica refém de casa de análise, se torna muito mais, você passa a ter mais segurança. Porque o fato da casa de análise te ofertar e te sugerir a compra de determinados ativos não necessariamente significa que você terá o retorno esperado, de acordo com que eles do que é prometido, vamos dizer assim. Existem várias situações que devem ser analisadas. E quanto mais conhecimento você vai adquirindo no decorrer do tempo, principalmente o conhecimento prático, que esse sim é importantíssimo, você acaba adquirindo, vamos dizer assim, matéria-prima, eu chamo dessa forma, suficiente e munição para que você consiga realmente ter uma análise mais precisa, mais pontual, de acordo com o seu perfil.
Tem alguns, eu costumo falar que mercado de ações, a partir do momento que tu tem segurança, aquele conceito que é feito a respeito da análise de perfil do investidor, que é da parte de quem é agressivo, de quem é moderado, conservador, por incrível que pareça, os três se enquadram dependendo da estratégia que você adota para o mercado de ações. Existem investidores que têm um perfil conservador que investem em ações. Em tese, ações seria para um perfil mais agressivo, moderado, mas isso depende muito do grau de conhecimento. Baseado nisso, Jaci, queria que tu compartilhasse aqui conosco, que nos prestigia, a respeito de uma estratégia simples aí de investimento em ações. Poderia falar, por exemplo, sobre estratégia voltada para dividendos, o que é um dividendo, o que isso significa e os princípios básicos de uma estratégia voltada para ações voltadas, vamos dizer assim, investimentos voltados, perdão, para o recebimento de dividendos e qual a principal finalidade desse tipo de estratégia. Pronto. A estratégia focada em dividendos, né? No caso, a pessoa vai pesquisar as empresas que já são consolidadas no mercado e têm um histórico de bom pagamento de dividendos, né? Dividendos é uma parte do lucro que as empresas distribuem aos seus acionistas. Tem empresas que têm uma periodicidade maior de pagamento de dividendos, outras têm uma periodicidade menor. Mas a empresa tendo lucro, ela tem que distribuir essa parte para os investidores. Tem os dividendos e tem os juros sobre capital próprio também, que são chamados proventos que as empresas distribuem para os seus acionistas. Quando a pessoa investe focado em recebimento de proventos, a pessoa está pensando em ter uma aposentadoria, é uma estratégia previdenciária, que é muito falada pelo maior investidor, pessoa física do Brasil, o Luiz Barsi, né? Ele fala que é muito viável e factível você montar uma carteira de ações, investir por 15 anos ou 20 anos e se aposentar com os proventos. E tem aquela velha máxima que se fala, muita gente prefere trabalhar 35 anos em uma empresa e receber uma aposentadoria do INSS que é uma aposentadoria muito... não vai suprir todas as suas necessidades, ao invés de passar 15 anos ou 20 anos investindo em empresas que são boas pagadoras de dividendos, para no final desse período já estar aposentado com esses proventos, pois os proventos vão aumentando no decorrer dos anos, com o efeito dos juros compostos, e vai chegar um momento que esses proventos vão superar o seu custo de sobrevivência, vai pagar toda a sua sobrevivência. As ações vão ser mantidas o principal e você vai sobreviver só com os proventos das empresas. É uma estratégia previdenciária que é muito indicada para as pessoas e está enquadrada no buy and hold. Para quem não é muito familiarizado com o inglês, buy é comprar, hold, manter. Você compra e mantém. Você só vai se livrar daquela empresa se ela perder os fundamentos e não servir mais para a sua estratégia. Mas se você está bem diversificado, você pode manter essa estratégia e futuramente, depois de 15, 20 anos, você pode ter uma grande surpresa e estar aposentado bem antes daquela aposentadoria do INSS. Isso aí é um assunto tão importante. Eu gosto muito da metodologia utilizada pelo Luiz Barsi, e é bem interessante que lá por volta de 1969, 70, ele escreveu um artigo que ele já comentava que a aposentadoria ofertada pelo governo, no caso do INSS, ela sempre vai ser insuficiente, ele era bem rigoroso. Olha só, 1970. E isso o motivou a montar a própria carteira sem depender do governo. Imagina se a boa parte da população tivesse esse hábito também. Não, quando eu me aposentar, eu não quero depender do governo. E eu fiz um estudo recentemente, num curso que eu ministrei, e foi fantástico aquele estudo que nós tivemos com os alunos. Eu estava mostrando uma empresa do setor elétrico que, nos últimos 5 anos, simplesmente, utilizando uma técnica simples, que é de reinvestir dividendos, ela simplesmente triplicou de capital. Quem estava investindo, aplicando na época em torno de R$ 500 mensal, e aí vem outra regrinha básica que se chama consistência, aplicar todo mês que vai de encontro com o conceito que você colocou agora há pouco aqui, de comprar e manter, e aí começou aquele efeito de multiplicação. No começo, parece que não faz muito sentido, é pouco, 6%, 7% ao ano,
Mas tu coloca isso durante 5 anos, já pensou que simplesmente triplicou de capital. E aí tem um outro detalhe. Aqui no Brasil, tem muitas empresas que costumam falar que o mercado de ações ele parece uma terra virgem. Tem muita coisa que pode ser explorada ainda. E sustentável, empresas que estão em fase de crescimento, e esse crescimento, coloca aí, 15, 20 anos, é um período que dá, sim, para formar uma baita reserva do que se refere para a carteira previdenciária. E aí vem essa frase, esse comentário que você falou a respeito do risco. Arriscado, de fato, concordo plenamente com você, a população trabalhar durante 35 anos ou até mais, para no final, vamos dizer assim, na fase da plenitude, naquela fase final que realmente tu vai precisar de um pouco mais de recurso, tu ficar dependendo da aposentadoria ofertada pelo governo. É muito difícil você encontrar uma pessoa que depende desse tipo de renda, que ela tenha o mínimo suficiente para arcar com as despesas básicas, os custos fixos. É incrível. A maioria que eu encontro, pelo menos no dia a dia, são pessoas que dependem ou de um aporte de algum parente, de alguém, de alguma ajuda, para pelo menos se manter o básico. É uma fase bem delicada. Então, quem bem pensar, já começa desde já. E aí vem outra situação clássica, uma perguntinha aqui clássica. Uma ação aí, tem lá a empresa, o mercado precifica ela e diz o seguinte: olha, eu estou custando aqui R$ 1. Essa ação está cara ou barata? O iniciante, geralmente, ele olha e fala, não, tá barato. Aí eu gosto de replicar. Tu pagaria R$ 10.000 num carro que vale apenas 5? Essa é a situação. E aí, Jaci, uma ação que custa R$ 1, tá cara ou barata? Responde aí essa pegadinha, o que tem por trás desse preço aí, para quem está nos prestigiando. É uma dúvida que muitas pessoas perguntam. Olha, essa ação está custando, por exemplo, eu vi um comentário de Itaúsa. Itaúsa está abaixo de R$ 10, está ótima. Será que realmente ela vale esse preço nesse momento? Especificamente eu falei da Itaúsa, mas eu quero que você fale como um todo, esse exemplo de R$ 1. É uma ação barata ou cara? Como é que é? O que eu devo verificar para realmente ter segurança e confirmar essa afirmação? Certo, certo. A pessoa às vezes cai nesse dilema aí, dizem que uma ação que custa menos de R$ 10 está mais barata do que uma ação que custa 50, R$ 60. Mas não é por aí, não é por aí. Por exemplo, se você vai comprar frutas na feira, né? Aí tem uma pessoa que vende banana a R$ 10, outro vende a 9, aí tá certo, que é o mesmo produto, né? Aí tá certo. Agora, você tem que ver os fundamentos da empresa, porque você tem que olhar os resultados da empresa. Por exemplo, você tem uma empresa que está tendo lucros, tá? Você está acompanhando, ela está tendo lucros, mas o mercado ainda não enxergou os lucros dessa empresa. Ela não é muito falada e tudo mais, então, se ela está gerando lucro, está crescendo, e o mercado não enxergou ainda, ela está sendo subvalorizada pelo mercado, então ela está barata. Agora, você tem uma empresa que não está tendo lucro, ela está até tendo prejuízo, mas só que a cotação está subindo, aí você diz, não, essa empresa aqui é boa para comprar, ela está barata, aqui o preço está subindo toda hora. Mas não, a empresa não está tendo lucro, ela está cara, porque os preços estão inflados pelo mercado. Você tem que olhar isso aí, tem que fazer uma análise dos resultados da empresa, entendeu? Bem por aí, você tem que olhar os fundamentos, você olhar o lucro da empresa, o endividamento, o que está acontecendo por trás da empresa. Você não vai olhar só o preço, só olhar aquele gráficozinho lá. Não, ela está boa porque ela está menos de R$ 10 e só faz subir. Mas aí o pessoal tá supervalorizando algo que está sem solidez, não tem um fundamento. Você tem que olhar o fundamento da empresa para ver se ela está cara ou se ela está barata. É o valor intrínseco, que às vezes não é, a princípio, fácil de ver. Mas se você parar para pesquisar e olhar o setor, olhar os pares, as empresas do mesmo setor, você vai ver se aquela empresa está barata ou está cara. Você tem que olhar como estão os resultados da empresa, para ver se ela está cara ou se ela está barata. Para explicar aí? Essa análise é tão importante do caro ou barato, depende muito dessa visão, dessa análise, desse fundamento. E aí tem outra situação do mercado, principalmente voltada para o investidor iniciante. Eu costumo falar que não é patrimônio que paga boleto, é renda, é dinheiro. E aí o que acontece? Muito investidor iniciante, ele digita, dá uma dugada lá, entra no Google e analisa lá, poxa, ação de determinada empresa, ano passado custava R$ 10 e agora já está valendo 60, olha, multiplicou por 6. E aí ele começa a estimular eu chamo o modo apostador.
E aí o mercado parece se tornar mais um cassino e deixa de ter fundamento na tomada de decisão dele quando ele quer se tornar sócio de grandes empresas. Por exemplo, não, vou me tornar sócio de uma empresa de varejo, porque dificilmente essa empresa vai quebrar e ela é administrada por um diretor altamente com boa reputação no mercado. E ele começa a fazer essas análises. No entanto, e aí vem outras situações. E aí eu quero te perguntar, Jaci, uma boa empresa significa que é um bom investimento? Nem sempre uma boa empresa é um bom investimento, né? Você tem que olhar que nem sempre uma boa ação é uma boa empresa, nem sempre uma boa empresa é uma boa ação, certo? Você tem que olhar o histórico da empresa e ver, por exemplo, tem empresas muito boas aí que não está no momento certo de você investir, porque o preço está muito inflado, é uma empresa grande, líder de mercado, mas não está no momento de você entrar. Então, às vezes, grandes empresas não são bons investimentos. Você tem que olhar o histórico dela e como é que ela vem se comportando e se ela não está super faturada. Por exemplo, às vezes eu falando que lá da Paraíba, um amigo meu falou, não, investe na empresa tal, porque é um grande moinho e é uma grande empresa. Quando eu fui ver o histórico dela, eu vi que ela estava super inflada. Então, não era um bom investimento naquele momento, não era um bom investimento. Você tem que dar uma pesquisada realmente, tem que queimar um pouquinho a massa cinzenta e procurar ver os fundamentos da empresa. No site, por exemplo, do Stato Invest, no Fundamentos, no site da B3, você vai ver como é que está essa empresa, para ver se realmente vale a pena colocar o seu dinheiro lá. Porque quando você vai no supermercado, você vai comprar um alimento, você olha se realmente é necessário, você olha se não vai fazer mal para ninguém e tudo. E quando você vai comprar uma ação, você chega e compra, não, você tem que fazer análise também. Comprar é muito fácil, mas o negócio é que você tem que fazer a sua pesquisa e ver se realmente vai valer a pena fazer aquele investimento, entendeu? Às vezes é uma empresa grande, consolidada, mas no momento não vale a pena você investir aquele dinheiro, certo? É um negócio meio subjetivo, mas tem um caminho para você fazer bons investimentos em empresas que até não sejam grandes empresas, mas que estejam apresentando bons desempenhos e você vê que tem uma boa perspectiva futura. Você vê que vai dar resultado lá para frente. Agora, uma coisa eu posso falar, que às vezes a gente comete erros. E vai acontecer com o investidor iniciante. Eu já errei, eu acredito que você, Raimundo, já errou também. Muito. E por isso que a gente diversifica, porque nem sempre nós vamos fazer uma análise correta. Nós estamos sujeitos a erros. E tem outra coisa, mesmo fazendo uma análise correta, acontece algum escândalo, algum problema de corrupção na empresa que não era de domínio público, que vai fazer aquela empresa cair e você ter o prejuízo. Então, você mitiga o risco, diminui o risco com a diversificação e você tenta fazer a melhor análise possível. Embora, às vezes, não seja possível fazer a melhor análise possível, mas você, seguindo um padrão, seguindo uma estratégia, é muito viável que você vai ter um bom resultado. E sempre lembrando, nem sempre aquela ótima empresa, aquela grande empresa que você vê, é um bom investimento. Pense, analise e estude antes de colocar seu valioso dinheiro em uma empresa para investir em ações. Que legal, muito interessante. Essa abordagem, eu estava fazendo um confronto aqui, investir em ações ele não é difícil. Eu falo dessa forma. Então, acessa teu celular, do aplicativo, dá um comando e pronto. Está lá, já é sócio de grandes empresas. Mas só que essa análise é o preço que as pessoas não pagam para justamente levar aquele valor. Essa é o clássico jargão de mercado. E aí surgem diversas situações atípicas. Por exemplo, uma ação, a gente está falando aqui de segmento, vamos supor que uma ação do setor financeiro, hoje o mercado está precificando ela a R$10, e tem outra ação também do mesmo setor financeiro que também o mercado precifica a R$10. E aí surgem as perguntas, as dúvidas, qual que eu devo comprar? Administradores excelentes, empresa com boa reputação no mercado, com poucos escândalos de corrupção, que por incrível que pareça, eu falei dessa forma, com poucos, porque no Brasil, infelizmente, a realidade nossa, não preciso nem entrar em detalhes aqui no que se refere à corrupção. E aí surgem aquelas dúvidas. Eu dou outro exemplo. Imagina que tu vai comprar uma panificadora, dá o exemplo da panificadora. E nessa panificadora tem vários equipamentos. E o dono, ele fala para ti, eu estou vendendo por 100 mil, mas só o equipamento que tem lá vale aproximadamente 600 mil. Beleza, ele está vendendo por 100 mil. E a outra panificadora, a panificadora B, nesse exemplo aqui, também está sendo vendida por 100 mil. No entanto, ela está com um empréstimo que está atualmente precificado em 600 mil. Ou seja,
de cara tu vai te tornar sócio dessa empresa se tu comprar erroneamente e tu já vai entrar devendo 600 mil e na outra tu já vai estar ganhando implicitamente 600 mil. Então, o mercado de ações ele não é muito diferente desse tipo de análise, entendeu? Tu vai identificar um dos fatores que chama-se fluxo de caixa. No meu ponto de vista, é uma das principais análises no que se refere para quem quer fundamentar, não para quem quer apostar, quer fazer da bolsa um cassino. Esse aí eu não tenho nenhuma simpatia, vamos dizer assim. Mas, assim, baseado nisso, vem a questão principal. A estratégia voltada para dividendos, ela é uma boa estratégia? Sim, dependendo da forma como você consegue visualizar, como você consegue precificar aquilo que você considera importante numa análise, tudo bem. Mas existe outra forma, sem ser baseado único e exclusivo em dividendos? Por exemplo, se eu quiser investir em empresas nacionais e querer diminuir um pouco o risco do meu capital investindo em empresas estrangeiras, é uma boa estratégia? Eu consigo fazer isso? É acessível? Sim, sim, sim. Você pode. Tem diversas formas de você investir. Investir focado em crescimento do patrimônio, investir focado em dividendos, você pode diversificar em empresas do exterior também. Você pode. Tem diversas formas. Você pode usar também a estratégia de alocação de ativos também. Agora, falando sobre investimento no exterior, você pode pegar uma parte do seu investimento, colocar em ações brasileiras e ações estrangeiras, para fazer uma proteção de carteira. Você investir em ativos descorrelacionados. Por exemplo, você investe em ações do Brasil e ações dos Estados Unidos, por meio de ETFs, né? Você tem uma parte em ações americanas e uma parte em ações brasileiras, 50%, 50%. Aí, no caso de uma queda aqui do mercado de capitais do Brasil, aí subida do dólar, as suas ações dos Estados Unidos vão valorizar. Então, vai proteger o seu patrimônio por completo. Age até como um sistema de proteção, né? É uma grande estratégia. E hoje em dia, nós temos facilidade em investir em ativos relacionados ao mercado exterior. Nós temos por meio de ETFs, por meio de BDRs, e até podemos abrir contas em uma corretora no exterior também, para investir em ativos fora do Brasil, né? Esse seria até um meio de proteção também. Não é tão difícil, se você procurar estudar e saber como é que faz, você consegue fazer. É uma estratégia boa que você protege seu capital, utilizando essa técnica, diminuindo o risco do Brasil, né? Investindo em ativos no exterior. É uma boa forma de investir também, diversificar. Você está investindo em ativos não correlacionados. Ou seja, se houver um problema na economia do Brasil, você está investindo parte do seu capital em empresas do exterior, aí parte do seu capital vai estar protegido também. Isso é uma diversificação entre nações, né? É uma boa estratégia, uma boa estratégia também. E é bem acessível para você fazer. Você pode fazer também. Olha só, respondendo aqui alguns comentários aqui, tem um comentário aqui do RS1PM. Dinheiro das ações tem que ter para longo prazo. Ideal começar a investir depois que montar 6 meses de reserva. Ele está respondendo aqui a pergunta da nossa internauta que está nos prestigiando, que ela afirma que enquanto estamos montando a reserva de emergência, tem o melhor momento para começar em ações. Muito bem, concordo também com esse tipo de resposta. E isso não só a questão de ter essa reserva estratégica, vamos dizer assim, que ela também vai servir para comprar no período adequado. Quando é que é bom comprar? Quando o preço está baixo. Entendeu? Quando está na baixa. E o jargão clássico do mercado aqui fora também vale para o mercado de ativos financeiros, mercado de ações. Vender na baixa, ou vender na alta e comprar na baixa. Comprar um carro que vale, um exemplo, um carro que vale 50 mil, comprar ele por 30, em tese é um bom negócio. E agora o contrário já é péssimo negócio, querendo ou não, está pagando acima do que realmente ele vale. Então, aqui no mercado de ações também não é diferente. Nós temos aquela tabela FIP do dinheiro. Quando tu vai vender um carro, tu olha lá a tabela FIP para ter uma noção de qual o preço, qual o parâmetro. O mercado de ações também funciona dessa forma. Aí tu pode me perguntar, mas Raimundo, como que eu vou saber de fato essa tabela FIP do mercado de ações? Ora, certamente as empresas listadas na Bolsa, elas compartilham através do site de relação com investidores informações de quais os próximos passos, o que ela pretende lucrar. Geralmente, o mínimo é acima da inflação. E não só essa inflação, se for analisar essa inflação compartilhada pelo governo, e sim um valor bem maior do que isso. E a partir do momento que ela realmente tem esse lucro e também tem dinheiro em caixa, que são situações diferentes, acaba que isso se torna atrativo para você se tornar sócio.
Baseado nisso, Jaci, tu poderia compartilhar aqui com quem nos está prestigiando 2 setores aí considerados setor perene aqui no Brasil? Pronto, o setor perene são aqueles setores que têm a tradição de bons pagamentos de dividendos, né? Nós temos o setor elétrico, né? Que é tradicional, que paga bons dividendos, né? E tem o setor bancário também, que é um setor também que tem muito lucro e também paga bons dividendos. A princípio, pode falar esses 2 setores aí. Tem mais setores que pagam dividendos, mas esse primeiro que vieram à minha cabeça é esse aí, entendeu? Para você começar a pensar e montar a sua estratégia de carteira previdenciária, né? É isso aí, né? Muito bom. Baseado nisso, eu falei mais cedo sobre investir centavos para ganhar reais e também tem o inverso. Outra pergunta aqui, aliás, é uma afirmação da Roberta Marques: meu sonho é ser uma grande empresária. Que assim seja. A pergunta clássica aqui, continuar aqui, espero a pandemia passar. Olha, te salvei com a matemática, tá mandando boa noite aqui. Deixa eu ver se tem... Jaci, continuando aqui, só mais uma perguntinha aqui clássica, e essa também é muito importante. Dá para se aposentar de fato com esse mercado? Ele é atrativo ou isso não passa de especulação? Principalmente para aquele cidadão que recebe um salário mínimo, aquele que recebe 2 salários mínimos. Se ele começar a poupar, existe um período? Eu tenho 40 anos, um exemplo. Eu tenho 40, 50 anos e ainda dá tempo? É a pergunta clássica. As pessoas se perguntam muito isso, principalmente no que se refere à questão de idade. E aí eu te passo a bola aqui e queria que tu compartilhasse um pouco o que você pensa a respeito dessa indagação. Olha, é o seguinte, eu comecei a investir em ações com 40 e poucos anos também, né? E pouco a pouco eu fui investindo e aumentando meus aportes e já tenho um patrimônio bom em carteira de ações. Não existe um momento ideal para começar, nem é muito novo, nem muito velho. Você pode começar a qualquer momento e você não tem que se preocupar se você vai conseguir a aposentadoria ou a independência financeira, mas você começando com 40 e poucos anos, com certeza, com 10 anos ou 15 anos, você vai ter um bom patrimônio e proventos que vão suprir boa parte dos seus custos. Vale muito a pena, independente se você vai estar aposentado ou não, certo? Por exemplo, você começou com, 42 anos, aí você tiver com 52, 55 anos, você vai estar com 13 anos investido. Talvez você não consiga suprir todos os seus custos, mas aí você vai ver que vai precisar ganhar muito menos, porque a sua carteira de investimentos já vai suprir boa parte, metade ou mais da metade dos seus custos. Você já vai ter uma lazeira ótima. Então, você investe agora para você ter um consumo melhor lá na frente, independente da sua idade. Não pense que está muito tarde para investir ou está muito cedo para investir. O negócio é começar, mesmo ganhando pouco, porque você investir pode duplicar o patrimônio, triplicar, quadruplicar, e com o tempo, é claro, com uma ação de juros compostos que não vem de uma hora para outra, mas é possível. Tem várias ações aí que, de uma hora para outra, duplicaram a sua cotação, né? Teve empresas aí no setor do minério que dobraram a sua cotação. Quem tinha um bom patrimônio investido nele, esse valor que tinha investido nele dobrou. Então, você tem que estar investindo, você tem que estar no jogo. Não fique fora do jogo, não. Você entre e com consciência, entre devagar, investindo aos poucos, e você vai ter resultado lá na frente. Com certeza vai ter resultado lá na frente. O negócio é começar, mesmo aos poucos, e você vai aprendendo e você vai se tornando um investidor melhor. Nosso tempo está acabando aqui, já se o papo está bom e quando a conversa está boa, passa rápido. Eu já vou deixar aqui o convite para um próximo encontro. E assim que a gente tiver disponibilidade, eu sei que a tua agenda é bem apertada, mas eu sei que tu consegue arranjar um tempo aí, uma hora tu vai conseguir para a gente entrar novamente aqui e comentar esse bate-papo, que é um bate-papo muito, vamos dizer assim, atrativo, educativo, algo que temos como missão disseminar a educação financeira para fazer com que as pessoas não sejam escravas do dinheiro e comecem a identificar oportunidades, eu chamo dessa forma, de tentar ter uma renda que não deixe também de ser uma renda extra, uma fonte de renda passiva. Se tem uma coisa boa, tu tá dormindo e o faz-me rir tá na conta. Dinheiro trabalhando para ti. E aí, Jaci, para a gente finalizar aqui, quais as tuas considerações? Qual o conselho que tu deixa aqui para quem pretende iniciar, agora não, mas amanhã, no mercado de ações? Pronto. Para quem quer iniciar amanhã no mercado de ações, primeiro você pesquisa uma corretora, né, que melhor atenda os seus objetivos.
Segundo, comece aos poucos. Se você tem 10 mil, não põe os 10 mil de uma vez, não. Põe aos poucos, começando aos poucos. Segundo, reinvestir os proventos. Terceiro, procurar empresas de crescimento. E aos pouquinhos você vai fazer o seu capital crescer, certo? Então, são esses conselhos aí, tá bom? Um abraço aí e essas são as minhas considerações. Que todo mundo pode ter sucesso no mercado de ações. Bom, para quem nos prestigiou, eu quero só agradecer, dizer também que estaremos durante toda a semana compartilhando aqui alguns vídeos a respeito de mercado de ações, não só mercado de ações, mas sobre ativos financeiros, que é basicamente aquilo que não está a pouca parte da população tem acesso a esse tipo de investimento, e por incrível que pareça, ele fica acessível, ele é muito acessível. E aí nós estaremos compartilhando sobre outros assuntos, que o mercado de ações ele é muito amplo e não se resume a um bate-papo durante 1 hora de tempo, tem muitas situações. E nós vamos compartilhar aqui alguns vídeos, trazer algumas pessoas aqui, entrevistá-las, para que a gente continue com esse propósito que é disseminar a educação financeira. Muito obrigado a quem nos prestigiou aqui e até logo. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Boa noite.